Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento diferencial, o seu momento de prioridade do dia, as palavras do Senhor através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis, mas antes deixa feita também a sua inscrição. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e manda para alguém que é importante para você, seja você também um emissor da palavra do Senhor. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 28, a fuga de Jacó. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael e, além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. A visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. A coluna de Betel. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. No capítulo de hoje, Isaque ele deu a bênção, a Jacó, e ele ordenou, não foi que ele pediu, ele ordenou: Não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Esse pessoal aí que a gente está vendo todos esses dias, Abraão, Isaque, Jacó, eles eram filhos de uma promessa de Deus, então não poderiam se misturar com povos hereges, com povos que idolatravam ídolos. Isso era muito grave, ainda é, claro. Então foi uma ordem, foi uma ordenança
de Isaac a Jacó. E Jacó, ele obedeceu, ele foi até onde o pai dele falou, que era ali Padã-Arã, né? E fica mais ou menos nos dias de hoje na Síria. E ele pediu para que ele tomasse por esposa uma das filhas de Labão, que era irmão da mãe dele, eram tudo ali parentes, né? Na época era muito comum, né, casar com primos e tal, e foi o que aconteceu aqui. E ele falou, né, Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. Então, Jacó, ele tinha, embora ele tivesse errado bastante, mas ele tinha essa coisa boa, ele obedecia ao que seus pais falavam, que já era diferente de Esaú. Esaú, ele tomou as 2 esposas hetéias e isso trazia um grande desgosto para Rebeca e para Isaac, né? Já foi citado isso aqui em alguns capítulos anteriores. Aí logo em seguida aqui, Jacó, ele parte, né, de Berseba, foi lá para Padã-Arã e num determinado lugar que ele teve que passar a noite, ele fez ali um travesseiro de pedras para poder dormir e ele sonhou, ele viu uma escada que atingia o céu e que anjos subiam e desciam essa escada, né? Aqui a gente acredita que foi assim um primeiro relato de que Deus falou com alguém em sonho, né? Porque Deus fala conosco de várias maneiras e eu acho que nos dias atuais sonho é uma das maneiras bem usadas por Deus para falar conosco, né? Eu já tive algumas experiências nesse sentido, acredito que você também tenha tido. E ali Deus falou com Abraão, né? Ele reforçou a promessa na realidade de que ele ia ser fecundo, ele ia se multiplicar, ele ia ser uma grande nação e que Deus ia dar toda aquela terra ali à descendência dele, né? E essa terra essa descendência ia ser muito expandida ali, iam ser muito abençoados também. Deus fala aqui para Jacó no capítulo 15: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E aí Jacó despertou do sono e ele entendeu ali o quão importante tinha sido aquele acontecimento na vida dele. E aí ali ele teve um temor, né? Porque ele achou que era a casa de Deus, a porta dos céus. E essa parte eu acredito que foi a conversão de Jacó. Não sei se você concorda comigo, eu interpreto assim, que foi aqui que ele se converteu. Deus falando com ele através de sonho e ele acordou diferente. Ele não saiu daquele lugar do mesmo jeito que ele chegou, né? E ali depois ele acordou e ele fez uma coluna de pedras ali, ele entornou azeite nessa coluna. E aí ele disse que o nome daquele lugar seria Betel. E também fez um voto dizendo que se Deus fosse com ele, o guardasse na jornada que ele ia empreender, né, que ele ia enfrentar, e que se Deus suprisse tudo o que ele precisava, pão, roupa, né, e que se ele voltasse em paz para a casa do pai dele, então o Senhor seria o Deus dele, né? Ali ele já estava se consagrando ao Senhor, já estava adorando a Deus. E depois aqui ele encerra dizendo que de tudo que Deus concedesse a ele, ele iria dar o dízimo. Já está falando do dízimo aqui, né? Muito interessante isso. Jacó já tinha essa consciência de obediência, né? Igual eu falei, ele saiu diferente desse lugar, ele se converteu ali depois daquele sonho. E ele depois... Nós vamos ter muita história aqui de Jacó ainda para falar, né, nos capítulos posteriores a esse, mas aqui desse capítulo que a gente tira de lição para nós hoje é o quão importante é a obediência, né? A obediência ela é fundamental. Como eu já disse algumas vezes aqui, Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer a nossa obediência. E a gente sabe que nem sempre é fácil a gente obedecer, muitas vezes a gente não concorda, mas principalmente quando é pai e mãe falando, geralmente eles já viveram mais que você, geralmente não, né? Eles já viveram mais do que você e eles têm experiências maiores do que você. Então, muitas vezes eles têm sabedoria maior do que você, sim, salvo alguns raros casos, né, de exceção, mas a gente entende que a obediência aos pais
é muito, muito importante, você é muito abençoado. E a obediência a Deus não preciso nem falar, né? É algo assim primordial na vida. Eu tiro por mim, eu não sei viver sem isso. Eu sempre penso em todas as minhas atitudes, o que eu vou fazer. Eu vou ofender a Deus se eu fizer isso? Né? Se eu fizer aquilo, Deus vai se agradar de mim, Deus vai se desagradar de mim. Então, é tudo pesado muito antes de ser feitas as ações. Pelo menos na minha vida, eu acredito que na sua também precisa ser assim, na nossa, né, tem que ser assim. A gente tem que tomar esse cuidado de primeiro pedir a opinião do Senhor, esperar Ele te responder, descansar no Senhor. Isso é descansar no Senhor. E Jacó fez isso, né? Foi aprendendo ali aos poucos e fez, tá bom? Se você gostou do capítulo de hoje, se foi relevante, eu espero que tenha sido, que você possa estar compartilhando, que você possa estar mandando para alguém que é importante para você. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.